Caríssimos irmãos e irmãs, este dia é uma provocação para toda a humanidade, porque faz fortes apelos de paz. E a Igreja tem uma forma própria de falar da paz, que quer que seja inclusiva, quer que seja paz de todos, para todos, quer acima de tudo que seja a paz de Deus, que se difunde nos corações e que se difunde na vida das pessoas, das famílias, das comunidades, da sociedade. Não só à escala mais pequena, que é o coração de cada um de nós, mas depois a todas as outras escalas. A escala da nossa família, a escala da nossa vizinhança, a escala da nossa cidade, das nossas comunidades paroquiais, a escala da relação entre as nações e a escala universal. E a Igreja quer apresentar-nos, neste primeiro dia do ano, a figura da Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, exatamente como aquela que é portadora de paz, inspiradora de paz e conosco construtora de paz. Em todos estes sentidos, em todas estas escalas, porque olha para cada um dos seus filhos, para cada uma das suas filhas, e olha para todos os seus filhos e para todas as suas filhas, acolhendo-os, querendo acolhê-los nesse coração maior, que é o coração da Mãe de Deus e da Mãe dos homens. É muito difícil a humanidade encontrar caminhos de paz em todos os sentidos, se não é capaz de dobrar o seu joelho diante de Deus. Havia a célebre frase que se cita muitas vezes entre nós: de pé diante dos homens, de joelhos diante de Deus. É uma frase, é uma fórmula, é um ditado, mas que tem uma importância muitíssimo grande e que nos ajuda a compreender como nos situamos neste mundo em que o Senhor nos pôs, como havemos de situar-nos a partir da fé, com certeza, porque essa é a nossa matriz primeira, originária, de criaturas que foram criadas por Deus e que lhe devem toda a honra, toda a glória e todo o louvor, mas de criaturas que foram também criadas para viver em comunidade, em sociedade e de coração e de ação voltadas umas para as outras, uns para os outros. Quem não dobra o seu joelho diante de Deus pode, porventura, encontrar, e alguns dizem que encontram, as forças necessárias e suficientes para dar a volta interior à sua vida e para ser construtores de paz na relação com a comunidade humana, na relação com a própria natureza criada, na relação com aqueles que são os seus semelhantes. Nós entendemos, a partir da fé, que Deus nos quis, de facto, a tomar estas duas atitudes. A atitude de adoração e de louvor, por meio da atitude orante diante dele, e a atitude de caridade e de fraternidade, de justiça, em ordem à construção da paz. A Virgem Santa Maria, que é hoje a figura central desta nossa comemoração, deste dia 1º do ano e mesmo dentro da liturgia, é uma mulher de paz, porque é uma mulher orante. E porquê orante? Porque a totalidade da sua vida foi vivida na relação com Jesus, tal como se figura de forma plástica nos presépios que nós continuamos a construir, mas de acordo com aquilo que ouvíamos nas leituras da Sagrada Escritura, particularmente no Evangelho, que nos aponta este ícone da relação com Jesus, o Filho de Deus, a partir do núcleo primário, primeiro, originário, que é a própria família, e alargando-se a todos os cantos e recantos da nossa condição, dos lugares e das situações pelas quais passamos. Quem reza, quem se dobra diante de Deus em atitude de adoração, em atitude orante, considerando todas as coisas no seu coração, tal como ouvíamos na leitura do Evangelho, encontra condições adequadas para se converter, para dar passos
neste sentido da edificação da paz. Dentro de si mesmo, porque essa é absolutamente necessária. Quando não estamos bem cá dentro, tudo está mal à nossa volta e às vezes os nossos próprios olhos é que são construtores de iniquidade e de mal-estar à nossa volta, mas quem está em paz consigo e quem está em paz com este Jesus, o Filho de Deus, dentro de si mesmo, encontra as condições adequadas para ser construtor de paz. Maria estava ali numa família e numa comunidade, com aquelas características que nós conhecemos. Ela fazia parte de uma família pequena e fazia parte de um povo muito mais vasto, que era o povo de Israel, o chamado povo de Deus, onde a palavra paz, shalom, ecoou tantíssimas vezes na pregação dos profetas, na escuta da palavra quando iam à sinagoga ou ao templo, e que ecoou inclusivamente dentro do âmbito familiar, comunitário, religioso e social. Como que a dizer-nos que a Igreja que nós hoje somos, o povo de Deus que nós hoje somos, tem uma responsabilidade especial no que diz respeito à edificação da paz a todos os níveis e em todos os lugares. E nós queremos assumir essa nossa vocação e essa nossa missão. Não basta que nesta época de Natal ou em circunstâncias especiais em que a paz entre as nações é ameaçada, nós elevemos esta voz orante e esta voz solidária, a voz orante para Deus e a voz solidária para os outros. É necessário que efetivamente ponhamos mãos à obra enquanto Igreja. Tem-se tentado inclusivamente que o próprio Santo Padre, na sua vocação de pastor universal, seja aquele que proclama alto e bom som a necessidade e a urgência da paz e até às vezes que seja mediador de conflitos dentro da própria Igreja, uma vez que é o sinal visível da unidade e da comunhão de todos os crentes e que seja ao mesmo tempo fator de edificação da paz universal. Como somos humanos e umas vezes esses processos têm melhores resultados, outras vezes, porém, não têm resultados ou são mesmo recusados. Mas isso não significa que nós, enquanto Igreja, enquanto povo de Deus, não estejamos absolutamente disponíveis para ser os primeiros a dar o passo. Seja na Rússia, seja na Ucrânia, seja no Médio Oriente, seja na Ásia, seja em tantos outros lugares, na África, em tantos outros lugares onde os conflitos entre as nações são uma realidade no nosso tempo, neste tempo em que todos julgaríamos que o progresso da civilização humana teria ajudado a dar passos definitivos, até tendo em conta as experiências dramáticas que se viveram ao longo dos séculos e de um modo muito especial no século XX. Pois a Igreja, enquanto povo de Deus, deve ser povo de paz, que proclama a paz, sempre a partir dos seus princípios, orientado pela Virgem Santa Maria, a Rainha da Paz, nessa atitude de dobrar o joelho em atitude orante diante de Deus e de permanecer de pé e numa atitude ativa de construtores da paz diante dos homens. Papa Francisco dirigiu-nos uma mensagem para este dia, como é habitual, e tem como frase-chave a seguinte: ninguém se salva sozinho. Ninguém se salva sozinho. É evidente que esta frase nasce de uma percepção daquilo que é o povo de Deus, enquanto povo solidário no receber da graça divina, enquanto povo solidário na oração, enquanto povo que procura viver em comunhão em todos os momentos da sua existência, em comunhão com Deus e em comunhão uns com os outros. Mas esta expressão procura também alargar ao sentido da paz universal, não fechando a Igreja sobre si mesma, mas considerando-a como uma realidade humana e divina que deve ir à frente, que deve dar os primeiros passos apoiado na sua fé
e apoiada no sentido da comunhão e da solidariedade humana. Se somos povo de Deus, como disse, como recordou o Concílio Vaticano II, é como povo de Deus que havemos de ser salvos por meio de Jesus Cristo. E se somos humanidade, é exatamente por essa atitude de construção da justiça e da paz que havemos de alcançar o bem-estar que Deus quer para todas as suas criaturas. E nós entendemos que a Igreja, de facto, deve estar no seu lugar, a viver a sua vocação e a realizar a sua missão ao serviço desta humanidade toda, sem que fique ninguém de fora, porque no dia em que alguém ficar de fora, como dizia outra expressão muito célebre, ou nos salvamos todos, ou nos perdemos todos. E Deus, por meio de Jesus Cristo, quer salvar toda a humanidade. E Maria, que nos deu por mãe, quer acolher no seu coração grande toda a humanidade de filhos, porque para uma mãe, para um pai, não há filhos de primeira, de segunda, filhos cujos direitos devem ser respeitados e outros cujos direitos podem ser pisados e calcados. Deus, que nos deu a sua mãe, a Virgem Maria, como modelo, quer efetivamente salvar a todos e que a Igreja seja esse sacramento universal da salvação de Jesus Cristo. Nós, neste período do Natal em que ainda nos encontramos, pensamos muitas vezes e rezamos muito, inclusivamente, e partilhamos até os nossos bens com os nossos irmãos a viver em situação dramática neste tempo, que são os irmãos da Ucrânia. Podíamos acolher e pensar, como sabemos, em todos os outros, pois que este sentido de vida, este sentido de fé, este sentido de comunhão humana, manifestados de um modo especial neste tempo de Natal, possam prolongar-se por todo o ano, por toda a nossa vida, sabendo que não nos salvamos sozinhos, mas por meio de Jesus Cristo podemos todos ser salvos. E há tantas realidades das quais precisamos de ser salvos. É esta questão do conflito entre as nações, é a questão dos conflitos sociais, laborais, familiares, é a questão da luta pela vida e do trabalho em favor da vida em todos e cada um dos seus momentos, como nós dizemos muito frequentemente, desde a concepção até à morte natural. Mas é o trabalho em favor da justiça, porque, como sabemos muitíssimo bem, se o mundo distingue pessoas e a umas dá a possibilidade de serem ricas e a outras apenas permite que sejam pobres, essas condições nunca estarão reunidas. Como dizia também alguém, enquanto houver pobres, daqueles pobres que não têm o necessário, o suficiente para viver, nenhum de nós pode sentir-se absolutamente salvo. Fica, portanto, este grande apelo e este grande desejo da liturgia deste primeiro dia do ano, e fica para nós esse testemunho único da Virgem Santa Maria como a mãe que quer que todos os seus filhos encontrem os caminhos da justiça e da paz, sempre ajoelhando diante de Deus a partir da fé e mantendo-se ativos na solidariedade e na comunhão diante dos homens.